Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao canal Vara História. Hoje temos a honra de entrevistar dois convidados muito especiais, os professores Arnos Del Rio Júnior e Jorge Martin. Arnos Del Rio Júnior é professor titular da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Santa Catarina, doutor em Direito Internacional pela Università Luigi Bocconi, Milão, Itália, tendo realizado pós-doutorado na Université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne, França. É professor visitante e pesquisador visitante em diversas universidades europeias, latino-americanas e asiáticas. Atualmente, seus principais interesses de pesquisa giram em torno da história do direito internacional. Jorge Martin é professor catedrático de História do Direito da Ghent University, Bélgica, doutor em Direito pela Universidade Católica de Leuven, membro honorário da Ordem dos Advogados de Ghent e juiz de paz substituto em Kortrijk. Atualmente, os seus principais interesses de pesquisa envolvem a história das profissões jurídicas, da iconografia jurídica e dos direitos público e privado da Idade Moderna. Hoje, nós vamos falar do livro Métodos da Historiografia do Direito Contemporâneo, Olhares Cruzados entre a Bélgica e o Brasil, organizado pelo professor Arno e pelo professor Jorge, que acaba de ser lançado no 22º Encontros de História do Direito, edição comemorativa de 10 anos do Studium Iuris, grupo de pesquisa em História da Cultura Jurídica, do qual os professores são convidados. Professor Arno e professor Jorge, muito obrigada por ter aceitado o convite. Primeiramente, parabéns pelo lançamento do livro. Poderíamos contar um pouquinho sobre ele? Então, professor Jorge. Com muito gosto e muito obrigado pelo convite. Aliás, também os meus agradecimentos ao professor Ricardo Zontag por me ter convidado. E é uma honra estar aqui como professor da Universidade de Ghent, que tem um convênio com a UFMG. Então, isso quer dizer que também vocês todos, alunos e professores, podem um dia estar em Ghent dentro deste convênio. Olha, agora, falando sobre este livro, Métodos da Historiografia do Direito, Olhares Cruzados entre a Bélgica e o Brasil, eu penso que o fato de este livro ter olhares cruzados entre os nossos dois países é o mais importante deste livro. Hoje em dia não se pode fazer ciência e, por exemplo, a ciência do direito e da história do direito, não se pode fazer isso hoje em dia sem um olhar internacional. E faz muitíssimo hoje em dia em inglês. E agora, com este livro, podemos também levar os conhecimentos lá da Bélgica para o Brasil, mas sobretudo também para nós belgas. É uma grande honra e um prazer de poder trocar ideias com pesquisadores brasileiros. E, de facto, o que é mais importante deste livro não é só que ele trata dos métodos da historiografia do direito, os métodos contemporâneos, mas, sobretudo, que cada artigo deste livro é o resultado de um diálogo entre um pesquisador belga e pesquisador brasileiro. Aliás, eu devia dizer entre um pesquisador europeu, porque também temos contribuições por professores que são agora professor na Suécia, na Finlândia, na França. Mas a maioria dos autores vem da Universidade de Ghent, e eu pedi a cada um deles que eles escolhessem, dentro da sua ampla publicação, um artigo sobre um elemento de metodologia da história do direito. E são metodologias que vão do método muito clássico da pesquisa nos arquivos. Há um artigo, por exemplo, sobre o direito sucessorial da Idade Média, mas até muito recente e até o futuro, porque o último capítulo é um diálogo sobre o uso das ferramentas, dos meios digitais, hoje em dia, para fazer a historiografia do direito. O importante é que este autor belga, que escreveu um artigo muitas vezes já publicado em inglês ou em francês, em outros meios, foi primeiro traduzido por um pesquisador brasileiro,
Mas este livro, de facto, é um pouco uma solução de emergência, porque quando o professor Arno estava na Bélgica e na Ghent University para fazer um período de pesquisa, tínhamos a ideia de fazer um colóquio e de convidar belgas, estrangeiros, europeus e brasileiros para que eles entrassem em diálogo. Por causa da Covid, não conseguimos organizar o colóquio, então decidimos, vamos fazer os diálogos cada vez entre dois pesquisadores online. Eles entraram em contato online, tiveram conversas, o pesquisador brasileiro traduziu cada vez o artigo para o português e depois deu um comentário do ponto de vista americano latino. Isso é uma mais-valia, acho, para os dois lados. Eu posso confirmar que do lado belga todos os meus colegas estão muito contentes, não só de ter agora uma publicação no Brasil e em português, mas também de ter aproveitado esse diálogo para ter novos olhares sobre o que se pode fazer hoje em dia na historiografia do direito. Professora? Esse livro surge, então, como um momento do nosso percurso enquanto grupo de História do Direito, de História da Cultura Jurídica, lá de Florianópolis, em que nós contactamos Ghent, justamente por ser também um grande centro, né, um centro historicamente consolidado, com várias gerações de professores, e nós buscávamos elementos novos para tentar fertilizar o nosso terreno aqui. O campo da história do direito no Brasil é um campo muito recente, nós não temos 30 anos de vida, nós estamos com as primeiras gerações de pesquisadores trabalhando e nos faltava isso. Então, o contato com o professor Jorge Martin foi nesse sentido e a primeira grande obra, o primeiro marco desse diálogo foi através desse livro, por meio desse projeto, no qual nós pedimos ao professor Jorge que indicasse pesquisadores da sua rede, que procurássemos juntos pontos de contatos com esses pesquisadores para poder trazer para o Brasil alguns ângulos de visão novos. E daí realmente foi rico, porque nós temos pesquisadores, como o professor Jorge falou, de vários pontos da Europa, nós temos franceses, temos pesquisadores da Finlândia, pesquisadores da Suécia, de praticamente todas as universidades belgas, e nos trouxe uma metodologia nova, que nós intuíamos, mas não tínhamos o conhecimento como era necessário, que é a análise da história do ponto de vista contextual, que é típica e caracteriza essa escola de Ghent. Então, para nós, para nossa história enquanto 20 anos do Grupo de História de Cultura Jurídica da UFSC, e também 10 anos do Grupo de História de Cultura Jurídica da UFMG, representou um marco importante, a tal ponto que nós já estamos falando de fazer uma segunda obra, também na mesma dinâmica. Professor Jorge, você poderia falar sobre o seu capítulo, escrito junto do professor Caetano Dias Correia, intitulado Legitimação Divina do Poder Judicial e seu impacto na cultura material da justiça na Europa e no Brasil, escrito pelo senhor junto do professor? Com muito gosto. Este artigo tem um lado, digamos, mais abstrato sobre o que é o direito e, sobretudo, também o que é a administração da justiça e o poder judiciário, o poder de julgar outras pessoas. De onde vem aquela ideia que uma pessoa, um juiz, possa julgar uma outra pessoa. Isso é algo muito sério. E o que fala sobre isso é, por exemplo, também a Bíblia. Então, na religião, e não só na religião cristã, mas em muitas religiões, há essa conexão muito estrita entre, sobretudo no início de uma civilização ou numa civilização em desenvolvimento, há esta conexão entre o poder judiciário, o poder legislador também, e o poder religioso. Como já conhecia há vários anos o professor Caetano Dias Correia, da UFSC, eu entrei em contato com ele para pedir por que não fazermos um artigo juntos.
E a abordagem dele é muito dessa perspectiva do direito e religião. A minha perspectiva, eu já tenho feito ultimamente, digamos, os últimos 10 anos, bastante pesquisa sobre a iconografia do direito. A iconografia histórica do direito, digamos, é uma pesquisa sobre como é que se representa a ideia da justiça, mas também da lei, da legislação, qualquer conceito jurídico como é expresso na arte e na visualidade. Todos conhecemos a dama com espada e balança que representa a justiça. Mas há muito mais do que isso. Por exemplo, a legislação é muitas vezes representada pelas duas tábuas da lei, do Decálogo. Bom, do meu ponto de vista, eu fiz pesquisa, por exemplo, sobre a decoração das salas de audiência nos Países Baixos, mas também no Sacro Império Romano, na França, na Idade Média e no Antigo Regime. E uma representação clássica é a representação dentro da sala de audiência do último julgamento, do último juízo. É uma representação que tem uma mensagem, não só para os súditos que estão na sala de audiência, as partes do processo, mas também para o próprio juiz. É lembrar ao juiz, você juiz também só é um homem e você vai ser propriamente julgado no último dia. E há representações disso na arte, representações belíssimas do Renascimento e do Barroco, onde essa mensagem é muito clara. Vou só dar um exemplo. Há um belíssimo quadro, uma pintura em Bruges, que está agora no museu, mas que ficava na sala de audiência dos vereadores, então do tribunal local lá em Bruges, e estava inscrito no quadro, por volta da pintura, vocês juízes saibam muito bem o que estão a fazer, porque o que vocês fazem é uma tasca, uma tarefa divina. Isso é uma ideia que já está na Bíblia. Então, essa ideia da representação desta justiça com esta conotação religiosa diz muito sobre a legitimação do poder de julgar em primeiro lugar aqui. E o Caetano desenvolveu essa ideia também da legitimação do poder judiciário, legitimação do poder de julgar, até hoje em dia, como ainda tem muita influência da religião e como nós podemos ver isso nas representações artísticas. É sobre isso que trata o nosso artigo. Professor Arno, queria agora que você falasse mais especificamente sobre o capítulo Os conceitos de nação e de Estado em François Laurent, entre os debates doutrinários brasileiros de direito internacional privado, 1902 e 1970, escrito pelo senhor com a professora Elisabeth Bruyère. Esse artigo trata de um personagem marcante na história belga, na história jurídica belga, François Laurent. Foi um grande civilista, conhecido no Brasil, acima de tudo, como civilista, e que, na verdade, ele produziu, teve uma produção prolixa, uma série de livros vastíssimos sobre vários temas, entre eles o direito internacional, que ele vem pelo direito internacional privado, que a gente sabe que está sempre naquela fronteira entre o direito civil e o direito internacional privado. François Laurent, além de ser conhecido no Brasil por trabalhar esses temas, ele também é conhecido como um pensador, um jurista que vem da escola da exegese, ou seja, com um método, uma forma de pensar o direito muito técnica e muito dogmática. Nesse trabalho que eu fiz com a professora Elisabeth Bruyère, a gente descobriu muita coisa, que para os belgas, obviamente, são evidentes sobre François Laurent, mas que no Brasil são completamente novas. Ou seja, um autor que se vê influenciado também pelo romantismo do século XIX e que transborda esse romantismo no direito internacional e não tanto no direito civil. Então, nós analisando a forma como François Laurent
defende o princípio da nacionalidade, aquele princípio que vai estar na base da primavera dos povos, lá no século XIX na Europa, que é o princípio que impulsiona a criação da Itália, da Alemanha, e que consolida a Bélgica como Estado. São todos estados muito jovens, né? É um François Laurent completamente diferente daquele que nós aprendíamos no direito civil. Um autor que consegue fazer poesia jurídica quando escreve sobre direito internacional. Algo altamente surpreendente. Então essa foi a primeira grande novidade. A segunda grande novidade é que François Laurent trabalhava com um grupo de juristas sobre esse tema, onde estavam italianos, onde estavam franceses, onde estavam suíços, e que dentro desse trabalho fizeram uma produção ainda mais ampla, tocando as várias realidades da Europa e sempre pensando o direito como fruto de relações sociais, como um produto sociológico, um produto antropológico, ou seja, inserindo na ciência jurídica novos elementos que vinham de outras ciências até então distantes da nossa. E procurando, acima de tudo, comprovar que o direito não é só teoria, o direito não é só técnica, o direito é ciência também. Uma ciência que vem do mundo sociológico, do mundo antropológico. Para quem conhecia François Laurent pela escola da exegese, era uma novidade imensa isso tudo. E nós vamos pegar, a minha parte, a professora Bruyère, ela faz principalmente no texto, ela explica esse lado de François Laurent, o posicionamento dele sobre o princípio da nacionalidade, o trabalho que ele faz com outros autores, que ele reúne inclusive em Gante, ele faz o Círculo de Gante, que vai gerar depois o Instituto do Droit International também, em 1873. E a minha parte era pegar esses textos de François Laurent e verificar o impacto no Brasil. E daí a outra surpresa, os internacionalistas, principalmente até metade do século XX, conheciam muito François Laurent. Hoje nós conhecemos François Laurent pelo direito civil, mas até metade do século XX ele era muito conhecido e citado por quase todos os manuais. Lafayette Pereira citava, Clóvis Bevilacqua citava, Nelson Ferreira da Luz citava, Celso Albuquerque de Mello, e citavam como um exemplo de autor com uma grande sensibilidade sociológica, mas ao mesmo tempo refutavam a teoria dele. Então, de um lado, grande elogio a François Laurent como um autor com uma grande sensibilidade sociológica, um autor que muitos diziam conseguia fazer poesia com o direito, mas por outro lado, um questionamento severo ao princípio da nacionalidade, porque diziam, o Brasil, que é um país feito de imigrantes, aquela lógica típica daquele período que exclui as comunidades afro-brasileiras, exclui os indígenas, o Brasil é um país feito de pessoas que vêm dos barcos, com grandes fluxos migratórios, não pode aceitar, por uma questão de ordem pública, que os cidadãos que venham para cá permaneçam com vínculos de nacionalidade com o país de origem. Na verdade, a gente sabe que essa discussão ela é levada a ferro e fogo dentro dos nossos professores de direito internacional público e privado, mas na prática não tem efeito nenhum, porque os imigrantes permaneceram com a cidadania, a nacionalidade do país de origem até a morte, e depois os filhos e netos foram também obtendo a nacionalidade do país de origem. Mas eles diziam, nós não podemos deixar, por uma questão de ordem pública, que normas do ordenamento italiano, normas do ordenamento alemão, normas do ordenamento belga, do ordenamento polonês, sejam aplicáveis no território brasileiro. Isso cria um contraste com o nosso ordenamento. E era justamente essa a proposta de François Laurent, que cada indivíduo carregasse até o dia da sua morte a sua própria nacionalidade de origem e pudesse passar essa nacionalidade, que era ligada a questões étnicas e linguísticas, a questões religiosas, a questões culturais e sociológicas. Então a gente encontra na doutrina brasileira, todos conhecem François Laurent, todos citam, todos elogiam o estilo, a erudição, o conhecimento, mas nesse ponto específico, nessa teoria, é uma solene rejeição por acreditar que o Brasil, enquanto um país jovem,
que está se consolidando também no cenário internacional, não poderia se ver com populações, cidades inteiras, de indivíduos regidos pelas normas da sua nacionalidade de origem. E esse é o princípio de nacionalidade defendido por François Laurent, defendido por Ernest Renan na França, por Pasquale Stanislao Mantini na Itália, por Johann Bluetlich na Suíça, e do qual Laurent faz poesia. Aconselho muito, é maravilhoso ler esses autores do romantismo da segunda metade do século XIX, porque a aridez do direito, a aridez da leitura jurídica é algo que não existe. Eles conseguem fazer textos virarem realmente poemas, poesias jurídicas. Muito obrigada, professor. Professores, mais uma vez, em nome de toda a equipe da revista Vara História, gostaria de agradecer pela gentileza e pela disponibilidade de conversarem conosco. Convidamos todos e a todas a explorarem o nosso canal e conhecerem outras entrevistas realizadas por Vara História. Obrigada.